nome do Senhor. Vamos louvar o 84. Glória a Deus. Mistério do céu, né, irmãos? As coisas de Deus, o homem natural não consegue entender. Aleluia, a palavra de Deus é maravilhosa. O homem natural não conhece as coisas de Deus porque lhe parece loucura, desvaio, porque elas se discernem espiritualmente, né? Louvado seja Deus. Vamos louvar o 84. É aquele mesmo que Moisés ele questionou a Deus quando ele ia se apresentar diante de Faraó, diante daquele rei tão poderoso, né? E ele ia lá apenas com o cajado na mão e chegar para Faraó para querer resgatar o povo de Israel do Egito. E o Senhor disse para ele: diga a ele que o eu sou te enviou, né? Aleluia. 84. Não perdoeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou, cova sou eu aquele, o grande eu sou.
juntamente com a sua esposa, a irmã Maria, né? Louvado seja Deus. E eles estarão com a oportunidade já, vamos aproveitar já a partir das 10, né? Para ouvir a palavra de Deus através do seu servo, né? Vamos se colocar de pé para que assim recebamos o servo do Senhor. Vamos fazer uma oração. Poderoso e eterno, Deus de maravilha, Deus de poder, Deus de autoridade, Senhor. Neste momento, ó Pai, recebemos o teu servo, Senhor, que irá ministrar a tua palavra, o poder de Deus, a autoridade de Deus, o Espírito Santo do Senhor Jesus. Convida, Senhor, nesta manhã, a bênção e a vitória da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Vamos receber o servo, Senhor, com as palmas de Deus. Saúde, amada igreja, faça a paz de Cristo. Amém. Glória. E isso venha mais para frente, senhora. Por favor. Alegria, não é? Novamente, revela aos irmãos aí, ó, perseverantes na palavra, e a saudade ela bate. Aleluia. Precisa, né? É a operação do Espírito de Deus. Glória a Deus. Nós está sempre crescendo em amor uns com os outros, em Cristo, o Senhor da glória. Obrigado, vamos já, como disse o irmão, já aproveitar o máximo na palavra, para também não passar do horário determinado, porque sabe, Glória a Deus. Cristo é organizado. Sabe disso? A obra de Deus é organizada. Já viu pessoa pregar desorganizadamente? Eu não li a Bíblia aqui. Mas o contrário, ele transmite que ele está transmitindo uma desorganização. Exatamente, tirar versículo é desorganização. Deus é organizado, Ele organiza nós aqui na terra sobre o horário, não é isso? Sobre o controle da obra, sempre foi organizado. Deus é organizado. E o que mais? Controlador. Ele é projeto, ele é programador, não é isso? Ele programou, ele organizou e controlou. Você vai apanhar uma banana, você não vai ao pé de manga, vai? A mangueira. Porque banana, pé, é tudo organizadinho. E se nós não tiver cuidado, a gente fica desorganizado, não fica? E é perigoso. Hoje nós vamos falar já da ressurreição, quem sabe? Vemos? Glória a Deus. O número da ressurreição. O número da ressurreição. Isso. É o nosso tema de hoje. Cumprimento a amada igreja na santa paz e sempre Jesus. Amém. Igreja, vamos louvar o 1545, eu sei que toda a igreja conhece. Vamos todos louvar juntos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
todas as coisas, né? Vamos fazer uma breve oração nessa manhã para aqueles que estão abatidos, aqueles que não têm esperança, mas nós temos a esperança da vida eterna, porque o nosso Senhor Jesus Cristo morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Então, que todos venham receber essa graça maravilhosa, que aquele que morreu ressuscitou e vive entre nós. E muitos não têm essa esperança, e muitos não sabem que Ele está vivo. Ainda celebram o corpo, mas não. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu e está vivo. Glorioso Deus, Senhor, Deus, nós meu Pai, vai te encontrar vocês não batiam. Caídos, Senhor amado, Senhor, maravilhoso, Justamente, todos que morriam, a morte passava no Cristo e detia lá, reinava. Agora, um que morreu e a morte examinou, mas não encontrou nada de retê-lo, como diz Pedro, não é? Isso é a pregação de Pedro. Então, esse aí Jesus ressuscitou. E hoje também para nós temos essa segurança da ressurreição, não temos com Ele? Por quê? Porque Ele tirou nossos pecados. Exatamente. Então eu tinha dito o número 8. O número da ressurreição. Sabe o nome da ressurreição é o número 8? Não? É. Nós vamos falar sobre 3 significados sobre o número 8. E é importante falar. Aqui no Evangelho de Mateus, como nós sabemos, já diretamente no assunto, no capítulo 21 de Mateus, onde registra a entrada de Cristo em Jerusalém, que foi recepcionado pelos discípulos e os que já criam nele. E aqui no versículo 8, capítulo 21, do Evangelho de Mateus, diz aqui a palavra de Deus. Encontraram? E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Eu não orei, que o irmão já orou, a esposa nós já oramos. Pode sentar, irmãos. Esse dia que eles estenderam ramos, com a entrada de Jesus em Jerusalém, como sabemos, foi o primeiro dia da semana. Então ele entrou em Jerusalém, no primeiro dia, que até hoje se chama Domingo de Ramos. Já ouviu falar? Já? Nunca não? Já? Isso é conhecido porque os testemunhos da época, até mesmo os romanos, não puderam negar que Jesus entrou em Jerusalém. Nem os seus inimigos negavam que ele entrou em Jerusalém, com uma finalidade plena. Então ele ficou em Jerusalém. No dia que ele entrou, até o dia da ressurreição, ele ficou
por 8 dias. E ressuscitou. Estão compreendendo? Esse dia de Ramos aqui que nós lemos é chamado hoje no domingo de Ramos. É o dia que Jesus entrou em Jerusalém. Mas que dia que ele ressuscitou? Depois da morte, mas de quando ele entrou em Jerusalém até a sua ressurreição é 8 dias completos. Ficou uma semana em Jerusalém. Para quem não descobriu, é bom que descubra, porque nós estamos num tempo de valorizar muito a palavra de Deus da maneira que ela nos revela. Então, o número 8 é o número da ressurreição. Esse dia de domingo que ele entrou lá, não era domingo, é o primeiro dia da semana, porque domingo na Bíblia não existe. Existe? É um título dado pelo Império Romano que significa dia de adorar o sol. A gente pode adorar o sol. Então, a apostasia está crescendo cada momento a mais. Se nós não tiver cuidado, a gente pensa que domingo tem outro significado, mas o primeiro dia da semana é o dia do número 8. É o número da ressurreição. Por que é número 8? O número 7 representa o quê? Perfeição. Número 7. Perfeição. Então, o que é o dom da perfeição? Jesus. 8. Compreenderam? Número 7 é o número da... O que é perfeição? Plenitude. Tudo em abundância. É isso que significa. Igual nós estamos nessa época. Estamos numa época de quê? De plenitude ou não? Por quê? Por causa do fruto do Espírito. Bondade, benignidade. Isso entra no processo a linha de frente é o espiritual, né? E o segundo é material. Mas o Espírito tem que estar na frente, não é isso? Espiritual. Então a plenitude ela vem de maneira que nos prepara, de uma maneira bem aperfeiçoada, como bondade, benignidade, longanimidade, esperança, paz, alegria da salvação, assim por diante, controle, domínio próprio, a temperança que é o paciente. Então tudo nessa época está ligado ao número 8. Número 7, porque o número 8 é que comanda, ele é supremo. Ele é um número a mais. Tem todas, na Bíblia nós vemos o número 8 sempre supremo. Era 5 peixes, 2 pães e Jesus 8. 5 peixes, 2 pães, 7. Jesus 8. Assim por diante. Tudo número 8. Então esse número da ressurreição, ele tem 3 significados, significância indispensável, bem doutrinária e segura. Primeiro, quando Deus falou com Abraão, o que Deus disse a Abraão naquela aliança eterna que Deus fez com Abraão? Ele mencionou o número 8, que é o número, aí nós estamos começando pelo número 8, que é o número da ressurreição, porque é um número ético. Ele é o número da primazia, a supremacia de Cristo, a prioridade de Cristo, Jesus, o Senhor da glória. E analisam bem. Vamos ver no livro de Gênesis, capítulo 17, versículos 9, ou seja, versículos desde o 10 até o 13, que diz a palavra de Deus, onde sempre a irmã Renato ler para nós. Gênesis, livro de Gênesis 17, capítulo 17, versículos 10, 11, 12, 13. Mas o que diz a palavra de Deus? Versículo 9. Disse mais Deus a Abraão:
da fé, porque essa aliança é da fé. E todo filho, o homem, o menino, seria circuncidado que dia? Então, o número 8 repete também a aliança, o quê? Aliança eterna. Por isso que é bom você estar bem convicto na Bíblia, e no contrário. Nós encontramos Deus falando para Abraão: olha, o filho que nascer de 8 dias, esse aí será circuncidado ao 8º dia. Justamente quando Deus falou com Abraão, ele colocou o estatuto perpétuo. Quando na Bíblia Sagrada você lê a lei cerimonial, lá na frente ela traz o fechamento. Aqui era um ritual cerimonial, porque a circuncisão, acho que as irmãs sabem o que significa, os irmãos também, né? O que significa circuncisão? Hoje é conhecido como operação de fimose. Entenderam? Todos conhecem, né? Então era marcada no recurso, sinônimo de aliança e também de higiene. Mas o foco principal era a aliança. E era uma aliança que no momento que Deus falou com Abraão, a aliança ela está perpetuada. Só que o efeito era cerimonial. Por que era? Vocês sabem o que é a cerimônia? É algo que demonstra no momento aquele evento, aquele efeito, mas depois chega um. Vamos analisar melhor. Você vai construir uma casa, traça a ponta, os projetos, não é isso? Mas não é a casa, é apenas a planta, os projetos. Mas chegará um tempo que aqueles projetos, eles deixam de existir porque a casa aparece. Compreenderam? Se materializa. Exatamente. Então, a lei, por isso que quando a pessoa não lê a Bíblia, fica difícil. Primeiro que o tempo é muito oportuno para nós examinar ela. E a palavra nos recomenda uma vez e outra e tantas vezes para que não recebamos a graça de Deus em vão. Exatamente. Não faz parte daquilo que recebeu. Então, aquela aliança que Deus fez com Abraão, ela é a aliança eterna, só que ela estava numa posição de uma lei cerimonial e não moral. Por quê? Porque era circuncidado, não estou referindo a carne do recurso do menino, mas era só para meninos. Então era uma cerimônia que futuramente iria ser a questão real. Então vemos bem, o número 8, o número da ressurreição, o número 8, o que mais? Da aliança eterna. O número 8, o número da circuncisão, não é o número da aliança eterna. E o número da ressurreição é o número da primazia suprema, é o número supremo de Cristo. É o nome que é sobre todos os nomes. Por isso Paulo diz que o Senhor deu a Cristo um nome que é superior a todos os nomes. É acima do número 7, sim ou não? Compreendemos ou não? A irmã compreendeu? Por que era acima do número 7? Porque Deus é supremo, Ele é o dono da perfeição. Foi Ele que criou a perfeição. Por isso que você meditar na palavra, fica tudo bem melhor, muito bem, organizado na vida. Então encontramos o número 8 como o número da ressurreição. Por quê? Porque lá atrás, na aliança da fé, Deus já tinha falado para Abraão, revelado qual o número 8. Os irmãos já descobriram que é o único número que fecha com 2 pontas. Já pensou bem no sentido profético? No sentido da profecia, o número 8 é o número que fecha com 2 pontas.
Uma vem para a direita, outra para a esquerda e faz um. É o número da aliança. Já descobriu, irmão? É um número infinito, né? Tem vai e volta. Infinito. Exatamente. O que Deus fez com Abraão, aqui no capítulo 17, ele passou por um sono, uma escuridão, passou por um processo de um temor, depois veio Deus da direita, Abraão foi para a esquerda, e a volta, e ali selaram a aliança, os dois fizeram isso, ó. Fechar duas contas. Aí Deus entrou na vida de Abraão, e Abraão na vida de Deus, e os dois se tornaram o quê? Amigos. Porque a Jesus diz para nós em Mateus 15, na sequência, diz: não vos chamareis mais servos, porque o servo não sabe por quais os seus filhos, mas vocês, meus amigos, é preciso considerar. Pode ver que no hebraico se escreve da direita para a esquerda, e lê também da direita para a esquerda. A direita representa Deus indo buscar o homem lá no pecado. A esquerda simboliza o pecado, ou simboliza o mundo do pecado. Estão compreendendo ou não? Então, vai ajudando aí. A esquerda significa o quê? O homem, o mundo, no pecado. Em Mateus 25, 31, 32, Jesus está falando em 33, que ele colocará, bem conhecido, ele colocará as ovelhas à direita e os bodes. Não, Reginaldo, existe crente bode? É lógico, cuidado, hein? Ovelha tem pastor, crente bode ainda não obedece. Terrível a situação. Então veja bem, pronto, nós estamos analisando bem. Aí veio o número da circuncisão na época para quem? Para os homens. Vem o número 8. E esse número 8, hoje ele passa a ser como circuncisão, mas para homens e para mulheres, sabia? Sabia? Então vamos avaliar no capítulo 3 de Colossenses. Leia para nós o versículo 1 ao 3. O livro de Filipenses, vamos dizer. Filipenses. Aos Colossenses. Filipenses. Falei Colossenses, mas é Filipenses. Por isso que é bom nós estudar a palavra, considerar a palavra e meditar nela, para testemunhar que temos o Espírito de Deus em nós. Olha o depoimento de Paulo aí, vamos ler. Qual que é? Filipenses capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Ore bem, por que lá Abraão recebeu a ordem de ser circuncidado ao 8º dia? No capítulo 2 de Mateus, de Lucas 21, 22, Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Agora Paulo manda guardar da circuncisão. Veja, porque ali a lei cerimonial, ela tinha cessado na cruz de Cristo. Prosseguir com eles. Porque por isso que é perigoso a pessoa, Deus abençoar de graça no Novo Testamento, e a pessoa coloca regras do Antigo Testamento, propósito do Antigo Testamento. Esse pecado é muito grande, não tem cessado. E a maior parte dos crentes vive assim. Deus abençoa de uma maneira e ele interpreta de outra. E não funciona. Veja bem, guardar da circuncisão física. Porque o que era físico passou para o coração.
Pode Quem prosseguir. teria que cumprir toda a lei, né? Se alguém quiser se pegar para esse sábado, ele é obrigado a guardar toda a lei. Que é impossível. Guardar toda a lei e é impossível, porque são muitas regras. Foi possível para Jesus. Sim, mas ele guardou a lei interpretando. Não foi isso? Não foi vivendo, literalmente. Porque ele curou o homem no sábado e não era permitido. Ele não cumpriu de forma Porque literal. essa cura no sábado é efeito físico. E segundo a lei era proibido fazer usar efeito físico. Então ele curou o homem no sábado, interpretando a lei, que o homem estava cansado e agora ele curou no descanso. E a palavra sábado é descanso. Sabia, irmão? Significa descanso. Prossiga aí, irmão, Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Quem está circuncidado hoje? Paulo estava pregando para homens somente ou para homens e mulheres? E o que ele está dizendo? E os da circuncisão somos nós que não confiamos na carne, mas no Senhor Jesus e vivemos no Espírito. As irmãs estão compreendendo? Então, hoje, nos dias atuais, a mulher está circuncidada? Aonde? Ah, que maravilha, né? Compreenderam isso, irmã? A senhora compreendeu? Não, porque Jesus ele pregava e ele advertia. Procure a compreender. Procure a compreender. Procure a compreender. Até ele pregava muito em parábolas, né? Aí a ordem de Deus foi completa, né? A pessoa quando o homem não perde a circuncisão. Então, ele pregava em parábola. Por que ele pregava em parábola? Qual é o mais difícil? É falar a palavra literariamente ou falar em parábola? Parábola é mais difícil, né? Ou é mais fácil? Mais difícil. E só entende quem tem interesse. Compreendeu o que é importante você se interessar? A maior parte ficava voando. Mas os que tinham interesse chegavam até Cristo e ele explicava. No capítulo de Mateus. Agora vemos a época que estamos vivendo. É uma época da circuncisão aturada no coração. E não na aparência. Por isso que a aparência é muito perigosa quando não há um caráter suficiente. E analisando essa questão aí, hoje a circuncisão que era na carne passou para a carne do coração. Então nós temos a Bíblia Sagrada escrita em dois lugares: no papel e nos corações. Justamente. Ainda dá prosseguimento em Romanos 2:9. Romanos 2:9. 29, melhor dizer. Romanos 2:29. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão é o de coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Por que a letra mata? É a letra do Novo Testamento ou é a letra do Antigo? Compreenderam que muitos pregam totalmente o contrário e as pessoas que dão ouvidos ficam desorientadas. O Espírito vivifica, né? Sim, a letra do Antigo Testamento ela mata por dois motivos, porque a doutrina da circuncisão para homens era externa e se você olhar o que Paulo está falando, guarda dessa circuncisão, guardai-vos da circuncisão, ou seja, não apoie mais na circuncisão literária vista, porque a circuncisão vai aquilo que era por fora na carne, passou para dentro do coração. E hoje nós temos o quê? A salvação de uma maneira que causa admiração ao judaísmo. O judaísmo não consegue compreender a maneira que Deus o salva. E
só rebanho, um só pastor, é ligar o judaísmo com a igreja estrangeira em um só efeito. Por isso que hoje, não sei se as irmãs estão acompanhando, porque é importante você acompanhar a doutrina judaica. E os judeus da graça, mesmo que eles estão na graça, às vezes não interpretam a graça como ela realmente é. Mas se não interpretar, também eles não serão justificados. Eu vejo que os judeus, os que apoiam a graça, apoiam a Cristo, a lei, a era messiânica, só que eles ficam confusos a maneira que Deus salva. Quem compreende a maneira que Deus salva? Mas é pela graça sem colocar propósito dos corações, assim como as pessoas fazem. É a primeira atitude que a pessoa toma referente a Cristo é o seguinte: você aceitou Cristo hoje? De maldito passou para bendito. Então você não vai ofertar ou dizimar para expulsar devorador. Se você fizer isso, você está deturpando a natureza de bendito. Porque Deus não brinca de abençoar e nem de amaldiçoar. Compreenderam? O erro, aí já é uma blasfêmia contra Cristo. Porque o bendito, o que significa o bendito? O bendito ele é bendito quando morre, é bendito quando está na terra. Esse dia alguém perguntou, não é? Quem quer morrer aí? Ninguém. Levantou a mão. Ninguém quer morrer. Aceitou Cristo, mas não quer ir com ele. Aí eu levantei a mão assim. O irmão quer morrer? Aí eu sigo, quer morrer com Cristo é ganho. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos lá para a glória. Mas hoje, se nós não olharmos na palavra, você não pode provocar a morte, pode? Por abuso nenhum. Mas também o medo excessivo da morte está reprovando a graça na vida da pessoa. E tem muitas pessoas que dizem assim: Deus está fechando a cova. Mentira, a cova está aberta para todos. Deus está fechando o caixão, mentira. Lá em Gênesis 3,17 está escrito que o homem veio do pó e vai para o pó. E pronto, Deus, a cova está aberta para todos, a menos que Jesus venha levantar antes, no momento certo, mas a cova está aberta para todos. Não pode ser seu inimigo, mas não laço, pode ser uma pessoa da hora. Mas agora ele já é uma porta aberta e ninguém pede. O que leva a saudável vida da salvação é o contentamento com aquilo que já tem, porque a salvação ela vem junto com o fruto do Espírito, ela não vem só. Se ela vem com muitas qualidades, automaticamente nos tranquiliza. É uma realidade nisso. Aquele medo da morte, desculpa. Paulo desejava mais estar com Cristo do que estar aqui na terra. E só tinha um medo que eles desejavam estar na terra. E pelo amor à igreja. E nem ele fala isso, né? Eu entendo o que a irmã quis falar. Por exemplo, uma pessoa que já aceitou Cristo, porém ela está bem laço no mal, aí ela está querendo desviar. Ela pode, se aquela alma Jesus já aceitou, antes dela entrar no outro caminho, ele também pode recolher. Porque eu já vi isso acontecer, pessoas que até na pregação Deus falou totalmente com ela, porém ela não deu ouvido e o Senhor não deixou ela desviar. E também aconteceu um testemunho de uma amiga minha trabalhando comigo, e ela falou: o meu esposo voltou para Cristo e ele não durou 3 meses, o Senhor recolheu, porque ele não queria perder aquela alma. Porque Deus não tem prazer na morte. Não se converte e vive. Porque ele já tinha saído da presença uma vez, mas quando ele voltou, o Senhor levou. Por que o dever, quando a pessoa aceita Cristo, primeiro é a palavra,
oração e depois a palavra. Porque o que ensina a orar é a palavra. E o que revela a Bíblia é a oração. O que revela a palavra é a oração. Agora, quando a pessoa aceita Cristo, primeiramente ela precisa ir para onde? Para a escola bíblica. Escola bíblica. A oração e a escola bíblica é indispensável, é o ensinamento e a avaliação. Só quando a pessoa ela está desorientada, porque tem pessoas que ela aceita Cristo, ela precisa de uma instrução sobre o medo da morte, ou não precisa? O medo que temos hoje não é o medo destruidor, é o medo humano. Você deseja o mal, atravessa a avenida com cuidado, o mal está ali no seu da volta. Então esse é o medo que preserva a vida. Agora, levar a pessoa traumatizada pelo medo da morte é quando vem a salvação com o fruto do Espírito, esse medo ele é eliminado. Fica só o medo humano. O receio de cristão que eu conheço tem medo da morte. Quando Deus recolhe alguém da família, meu Deus. Vamos ver isso aqui lá no livro de Hebreus 2, 14 e 15. Epístola aos Hebreus. Por isso que é bom você estar sempre estudando. Para a vida e para a missão, passou da morte para a vida. Quem está em Cristo nunca morre. Hoje vocês precisam, irmão, olha, nós estamos observando na área evangélica mais briga, mais discórdia do que a pública. Porque a maior parte dos evangélicos gananciosos, avarentos, o que eles usam para amedrontar os irmãos? Ali. Está compreendendo? E por usar, se você não der, você é maldito, que é ladrão, que isso, onde está isso? Ali. E não na graça, a graça é fé. Ali era ó. Pode ler. 2, 14, 15. Isso, é Cristo aos Hebreus. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos a servidão. Então esse pensamento, essa linha de pensamento que a morte era o único terror que mais atemorizava a pessoa, sai. Essa escravidão do medo da morte, de maneira excessiva, desaparece. Agora entra o cristão através de a vida eterna. Exatamente. Por isso que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de muita oportunidade, mas também ele é perigoso. Quando Deus criou Adão, Deus fez uma aliança com Adão. A aliança Adão é uma. A aliança edênica, duas, que era a aliança com a natureza. Adão pecou e quebrou as duas alianças. Depois das duas alianças, Deus fez uma aliança com Noé. É 8:21. Eu estou só comentando para ganhar mais tempo. A aliança de Deus com Noé foi quebrada lá na Torre de Babel, quando entrou a confusão. Então, o nome de Deus, Deus era conhecido pelos nomes dos objetos padronizados em toda a terra. Lá na Torre de Babel entra a confusão, houve a quebra da aliança. Aí, naquele período, Deus chama quem? Abraão, e implanta a quarta aliança, a aliança da fé. Por isso que ele pregava muito sobre Abraão, a aliança da fé, bem parecida com a aliança de agora. Demonstrava isso. Mas a aliança que Deus fez com Abraão, ela foi quebrada quando Israel saiu do Egito e chegou lá no Monte Sinai. Quebrou a quebra da quarta aliança. Por motivo do quê? Trocar a graça pela lei. Trocar o benefício pela fé e agora o benefício por obras primeiro. É a quebra da quarta aliança. Aí veio a aliança da lei, porque quebrou em 19 de Êxodo para que eles quebrou a aliança. O pacto que Deus tinha feito com Abraão foi quebrado lá no Monte Sinai, na chegada, 3 meses depois de sair do Egito. Quebraram
se não fizesse a obra primeiro para ser beneficiado, sofreria pena de morte ou grandes castigos. Aí foi a época que mais houve mortandade e pessoas morrendo fora do tempo. Quantos jovens morriam fora do tempo devido à quebra de aliança? Foi a época que houve mais derramamento de sangue. Pode ver que o Antigo Testamento ele é um livro que demonstra muita violência. Por causa do quê? Não entra no santuário da horário para que não morra. Não falava perdão, falava morte. Aliança. A sexta aliança. Aliança palestina, junto com a aliança da lei. Israel poderia ser muito bem sucedido se não saísse do seu país. Saiu ou não? Israel foi parar onde? Babilônia. Estava olhando a geográfica, quase 1000 quilômetros distante de Jerusalém, indo a pé com animais e crianças. E dificuldades, cargas. Por causa do quê? Quebra da aliança palestina. E aí Israel volta em Babilônia novamente. Aí Deus acha um homem que do descendente do qual viria Davi, viria Cristo, por nome que todos nós sabemos, Davi. Aí Deus fez uma aliança com quem? A sétima aliança. Essa sétima aliança, ela foi violada também no ministério dos descendentes de Davi. E por isso foi quebrada também. Davi foi o homem da sétima aliança. Davi, como fortaleza de Sião, que estava no domínio dos jebuseus, preparou a planta para construir o templo. Deus não permitiu, mas Salomão construiu porque Jesus iria sentar naquele templo. Por isso que o anjo disse: na cidade de Davi nasceu hoje o Cristo e é o Salvador. Fazer esse comentário mais aliviado, vocês estão compreendendo? Desde que veio Cristo, então ele veio no período de qual aliança? Veio em 9 de Amós 9, 11. Irmão, lê para nós isso. Aí, analisa como é, não sei se você vai estar compreendendo. As alianças foram quebradas. Aliança com Noé, com a natureza. Aliança com Adão, com a natureza. Noé, os descendentes de Abraão. A aliança da graça foi quebrada. A aliança da lei foi também violada, porque pecaram tanto que precisaram sair da terra, porque a terra ficou cansada. Pode ver. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas, tornarei a levantar as suas ruínas e o edificarei como nos dias da antiguidade. Quem é o tabernáculo de Davi que caiu? Aliança quebrada, a sétima aliança. E quem viria a reedificar essa aliança? Cristo. Por isso que essa aliança não pode ser violada. Você tem que ter muito cuidado, porque não tem outro Cristo que vai vir. É a 8ª aliança. 888. 888. A circuncisão, a ressurreição e a 8ª aliança. Aí nós estamos compreendendo? Compreendeu, Paulo? O número 8 se refere ao quê? 3 coisas. 3 significados. Assim como o número 7 significa 3 significados, assim como o número 6 se refere 3 significados, então o número 8 também tem 3 significados. O número 6 nasce no pecado, cria no pecado e morre no pecado e não se arrepende. 666. Porque o número do pecado é o número 6. Por isso que dá 666.
166, exatamente. Nascer, crescer e morrer. Nascer, crescer e morrer. Isso. Já o número 7 se repete. Nascer, crescer, perseverar. Perseverando na oração. 777. Tudo tem um efeito, é de dentro da palavra. Agora o número 8 se refere à última aliança. Por que a palavra fala para Jesus? Diz assim, olha, não se interessa falar tanto a palavra para quem não quer ouvir, quer jogar coisas aos porcos e as pérolas aos porcos. Porque se alguém comete um pecado que quebra essa oitava aliança, não tem outro. Por que Jesus disse assim, todos aqueles que estão curados, os demônios foram expulsos, não me aceitaram, os demônios voltam tudo buscar para eles novamente. Compreender? Não há alegria na cura divina no céu. Porque é uma bênção passageira. Porque a alegria é justamente a salvação em Cristo. Não sei se os irmãos querem participar, estão muito para o final. Mas nós estamos em qual aliança? O nome da circuncisão, quanto? E o nome da ressurreição? Quanto faz aí? 881. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Cristo, na sua coxa estava escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Exatamente. Senhor. É bom a escola bíblica, não precisa de estudos, não sabe? Vamos concluindo com a leitura de Hebreus 12, 24. Maravilha, palavra. A irmã está compreendendo? Quem é Cristo? É a doutrina cristocêntrica, a doutrina cristológica. A lógica de Cristo é esta. 12, 24. Epístola aos Hebreus. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Isso, de Abel falou pelo sangue que derramado, pelo sangue do seu irmão Caim, mas o de Cristo falando por todos nós. O derramamento do sangue de Cristo. Um é mediador e intermediário. Mediador é alguém que está entre nós e Deus. Não tem outro intermediário, tem? Não, só Cristo. Mas o povo faz, né? Objetos. Não perigo. Pela fé, é uma fé bacana. Agora está impedido que aquilo que eles não chegaram ao Monte Sinai por causa da manifestação divina e a imaturidade do povo, agora, mediante o sangue de Cristo, chegaremos a Sião. Tem um nome aí das cidades, e nós chegamos, o nome da igreja de Cristo eterno está aí. Não sei se o irmão quer complementar no versículo 22 e 23. Aí no Êxodo 21, 22, 23, aí no capítulo 12 de Hebreus. Isso. Então terrível era a visão que Moisés disse: Estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus o juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados. Isso, aí a pessoa pergunta, como se chama o nome da igreja de Cristo? Ninguém soube. Universal. Ninguém, mas nenhum. Os irmãos analisam como faz falta a escola bíblica dos crentes na palavra. Eu falei, então todo mundo vai para o universal. Eu falei, mas não vai para o lateral. Porque a palavra universal é o quê? Significa católico, firmeza mundial. É a mesma palavra. A igreja de Cristo, a igreja primitiva chamava-se Igreja Católica, Apostólica e Santa. Que
Então eles não chegaram ao monte porque Deus veio de uma maneira espantosa para os que estavam materializados na cara, o ser humano. Agora veio o Espírito de Deus, quando assim fala do arrebatamento, está com Cristo, gera alegria e não gera mais medo, por causa do que? Da plenitude do Espírito Santo. E a Jesus, mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que para melhor do que o sangue de Abel. Por que fala? Porque Abel tinha dois significados. O sangue dele clamou pelo irmão dele, pela morte. E ele também era filho de, segundo a carne, né? Da geração de Adão. Agora, Cristo, o sangue de Cristo clama por todos nós, e ele é o Filho de Deus, suficiente, que nunca falhou. Então a gente tem que ter muito cuidado também com o que houve hoje na palavra, para não negligenciar, porque nós estamos numa época mais rica que já houve para servir a Deus. É a época do número 880. Por quê? Porque ele foi circuncidado ao 8º dia. Está compreendendo? Ele ressuscitou ao 8º dia. E ele hoje é o homem da 8ª e eterna aliança. Mas fala que é terceiro dia, porque está no 8º. Não, terceiro dia depois que ele morreu, lógico. 3 dias depois ele ressuscitou, porque lá na profecia de Daniel, vou passar para o irmão, já vamos terminando agora 10 horas mesmo. Na profecia de Daniel, Jesus morreu quarta-feira, 3 horas da tarde. É difícil entender isso. É porque, não porque um dia 12 horas e ele morreu no calendário bíblico, não no calendário gregoriano. Ele morreu segundo o calendário de Deus, que foi dado na saída do Egito a Israel, e Jesus usou aquele calendário, porque ele mesmo entregou ao povo de Israel, mas depois, não sei se foi 1800 parece que 80, mais ou menos, criou outro calendário pelo Papa Gregório, esse calendário adulterado. Se você vai para esse calendário adulterado, não dá. Porque no calendário bíblico, um dia, ele tem quantas horas? 12. 12 anos. 12. Ajuda aí, Rui. Não, aí é o gregoriano, 24 anos. Agora, por isso que as pessoas começam a hebraico é 12 horas. Faz errado, depois a gente está vendo tanta discórdia entre famílias. Até famílias de alta posição, em frente de trabalhos, vários ministérios estão entrando em atrito e sendo deixados levar pelo dinheiro, mais do que pela palavra, por causa dessas negligências até de qualidade. Pense que não funciona, funciona, transgressão. Então a gente observa isso muito, casais também, muitos em discórdia. Então, o prejuízo tem sido grande. Você observa que a rede social está mencionando um dos maiores escândalos de muitos ministérios. Quem está à frente disso é a execução parcial da palavra. Receba e fica. Eu estou me lembrando aqui que eles falavam assim, que a primeira hora, a segunda hora, é de das 6 até na outra 6, passava um dia, né? Então era a primeira hora, a segunda hora. A vigília começa no Antigo Testamento, começa às 7 da noite, às 9. Das 9 à meia-noite. Da meia-noite às 3, que era chamado cantar do galo, quando a Império Romano tocava a corneta para trocar de turno. Não era o galo que cantava, era a corneta que tocava. Está aqui o primeiro. E depois das 3 às 6, era 4 períodos de vigílias. Mas o que vemos que a mudança de calendário, sem uma correção, creio ou não, mas a apostasia está presente, a heresia está presente. E isso não é bom. A gente costumou muito o calendário romano. Que Deus continue nos abençoando. Não sei se nós ainda bem. 4 vigílias, 10
da tarde às 9 da noite. Às 18 o quê? É dividido em Das 4 18 às períodos. 21, são 4 vigílias. Isso, período de 3 horas. Sim, aí tudo bem. 4 períodos de 3 horas cada período. Não, tudo bem. Peguei meu favor das 7 às 9, então a primeira vigília É das 6 às 9. das 18 às 21. Às 21. São 4 vigílias. 4 A vigílias. terceira vigília da noite é das 21. Jesus disse que só se vem pela terceira ou pela quarta vigília. Eles estão usando o quê? O calendário bíblico. Exatamente. E quando Deus criou o mundo, Deus, quando chegou 6 horas da tarde, entrou o período da noite. Mas nunca lemos na Bíblia, ou mesmo na área secular, que alguém chega para as pessoas 9 horas da noite e diga assim, bom dia. Porque ele diz que até meia-noite é dia, né? Mas ninguém, nem as aves, elas se identificam que até meia-noite é dia. Porque Mas é a piada, né? início da noite, até as aves vão se recolhendo. As galinhas procuram o galinheiro, as aves procuram o seu lugar. Até quando chove, o bicho desce, Até as aves confirmam que o dia encerra às 6 horas da tarde. Mas no calendário nosso, quando dá meia-noite, já é virada do outro dia. Porque já coloca lá, por exemplo, hoje é dia 20. Aí meia-noite já é 21. Porque eles usam esse calendário. Eu lembro, eu trabalhava à noite, dava meia-noite, o pessoal Não, já ele é passava assim. do dia, né? Só que esse calendário veio de onde? Gregoriano. É o Gregoriano, é o Papa Gregório. Se nós podemos ver que tudo aquilo que se refere a alguns efeitos vem tudo da doutrina papal. Cesariano, veio de onde? Cesário. A mulher vai fazer o cesário. Essa palavra cesário originou de onde? Papa. Do imperador César, que era tão ruim que matou a mãe e mandou abrir o local para ver onde ele foi gerado. Ele vai, a palavra cesário. Aí vem o padre, hoje que é o Papai Noel, né? Da época, que era o Nicolau, que hoje também se faz para as mulheres do Papa Nicolau. Então, tudo que está enraizado sobre efeitos até da medicina, em parte, revela a linhagem papal. É uma desgraça isso, é o contrário. Por isso que é a história do CDA, a mulher faz cesárea, vem da origem de César. O imperador que proibia todo o povo falar em Cristo e honrar ele, porque não honrasse César na época, era o César, morria igual o faraó, morria um, corta outro, vinha outro, vinha outro. César não é um título, era uma caricatura assim. E hoje a gente vê que todos os efeitos que traz na linhagem, até aceito pela medicina, muitos nomes papal. Bula papal, chamada bula papal. Você vê que coisa? Bula papal, Cesário vem de papa, vem de César. Você vê que era um carrasco. Os irmãos não entendem quantas coisas que a gente precisa aprender. Agora, o Papa Nicolau, hoje é o São Nicolau da Igreja Romana, que é chamado de Papai Noel. Você vê que coisa? Criado pelo Papa, o nome de Nicolau. Interessante. Outra coisa que vem, né? Que Deus continua nos abençoando. Se você ainda vem no domingo, não sabe, também, se quiser. A gente pode aperfeiçoar mais na doutrina das alianças, né? Aperfeiçoar. Aí aprendemos quanto? Número 8? 888. É o nome de Cristo. Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito. É o 8. E é supremo. Pai, Filho e Espírito Santo, supremo. Ele é supremo. Ele é acima de todas as coisas. Ele está acima dos céus. É o número 8. É o que criou o número dos outros números. Por isso que é bom você meditar. Parece que não faz sentido. Mas faz sentido porque desde que a
recebe Cristo, a palavra nos diz para que nós passamos a ser prestativos com a palavra. Até para fazer uma transferência de época, de lei, de graça. Paulo aí onde irmão deu, ele estava referindo, eu sou da tribo de Benjamim, circuncidado no 8º dia, mas não mais vou confiar nisso. Nós temos. E aí a situação é grave, vamos agradecer. É importante a palavra de Deus, que nos traz saúde, ou não? Sim. Ou não traz? Quando Deus manifestou lá no Monte Sinai, ele falou, não use nenhum objeto para intermediarismo, porque vocês não viram nem nada lá no monte, nada. Agora hoje, quantos objetos as pessoas usam como intermediarismo? Isso é perigoso. Um pão, uma flor, uma rosa, né? Rosa, pano, papel, água, tudo isso vem da doutrina do paganismo. E as pessoas se posicionam tanto nisso, e Cristo apenas é um a mais. É pela fé, mas é a fé que ensina a pessoa a pecar. Da água até concordo, porque você mandar até um lenço, você mandar o seu lenço para alguém e vai colocar na pessoa, pode fazer a obra. Você pegar um pedaço de pão, levar uma rosa, e a água para a pessoa beber também. Aí você pega, você orar por uma água e manda para a pessoa beber no hospital. Só que a água não é virtude, não, a água é material. Nada que é objeto transmite virtude. Só a oração ela faz isso. Lá os aventais de Paulo ficou uma vez só, nunca mais falou. Quando foi escrito que o anjo descia lá no tanque de Betesda, o anjo não descia. Então tem muitas coisas que fizeram uma vez e eu descobri que estava errado. Era o petróleo, só pneumático de petróleo que agitava as águas. Depois, muito tempo, foi descobrir que ele estava errado lá no tanque de Betesda. Então, na inocência, sem conhecimento. Sem conhecimento. Também no tempo de Paulo, os aventais, mas depois nunca mais Paulo usou, né? Porque ele entendeu que não era aquilo, se torna uma idolatria, não pode. Agora, a legião da boa vontade de causar, criado por Alcibizaru, é que inventou a água que ela transmite vida espiritual, e o crente acompanha. Jesus fala que ele deu um copo de água, mas é literariamente. Pode ver que em Deuteronômio fala, né? 23 é para matar a sede física e não a entrar no sobrenatural, que não mistura com o natural. A oração é suficiente. Suficiente. Não veio que agora na reunião, agora eles falaram que era, falar na rede pública, né? Aí nós tínhamos uma reunião e os envelopes não têm poder nenhum. Só para colocar a pé. Mas então por que escreve? Deveria ser branco. Mas agora, graças a Deus, estão aguardando, descobrindo um comportamento invertido na área da chamada de superstição, né? Na área de fé pela fé. Eu vou fazer pela fé, mas essa fé ensina a pessoa a pecar. Quem pega um objeto como intermediário, precisa pegar. Isso aí também, irmão, faz parte que Deus colocou a vida e tempo feito pela mão do homem, né? Então, se ele fez nós, ele vai nos ensinar. Agora, os crentes da mente mais aberta já vê isso. Mas os outros é perigoso porque, como nós não temos essa visão, a Bíblia diz que o pecado de loucura está sobre nós. Olha o perigo. Vamos agradecer se as mãos do céu não devem. Eles colocam chá, grafia em cima assim, o irmão vem e ora, e depois ele... Eu já vi pessoas trazer fotos de pessoas que já morreram, a pessoa orar e revelar. É um evangelho misturado com feitiçaria, adivinhação. Pode colocar então chave, assim, então, coloca a chave aí na mesa aí, quando o irmão está, e aí depois é pregada a palavra, tudo, aí o irmão vai orar por revelação, pega aí, porque essa chave é do ano, Deus está falando isso aí
Isso aí é doutrina de Amuletos. É a doutrina romana que eles pegam objetos. Só é proibido isso. Aí não perdeu foi a chave lá na igreja e tem você entrar na casa porque você não guarda essa chave na bolsa ou no local. Você vai trazendo para quem perdeu a chave e nunca mais achou. Perdeu lá um outro documento de alto valor. Estava lá reclamando, desesperada. Por que não guardou esse documento na pasta, não deixou em casa? A orar. Senhor, estamos te agradecendo.